Olá, meu nome é Elaine de Cássia Moraes Miciano, sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta de vivência passada e também estudando tarô. Nesse vídeo que a gente está fazendo, eu pretendo colocar sobre o mal de Alzheimer. Dia 21 de setembro, agora, foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Mal de Alzheimer. E muito se fala sobre este mal, que todos sabemos é uma doença neurológica e que tem como sintoma inicial a perda da memória recente, ou seja, coisas básicas do dia a dia que vai se esquecendo de fazer ou de não fazer. Essa doença neurológica, ela foi descoberta em 1906 pelo médico neurologista Alois Alzheimer. Ele que descreveu e escreveu o primeiro caso de Alzheimer. Neste vídeo eu proponho que a gente possa olhar um pouco mais para o cuidador. O quão difícil é a tarefa de conviver e de cuidar de alguém com mal de Alzheimer. Bom, nós vamos iniciar pela procura, né? Então, o mal de Alzheimer, como a gente terminou de falar, ele começa pela perda de memória recente. Então, esqueceu uma coisa ali, esqueceu outra coisa ali, às vezes uma coisa muito importante, às vezes uma coisa mais básica, mas vai se esquecendo. E por esse esquecimento, que é muito confundível com qualquer outro lapso de memória ou falha de memória que qualquer um de nós tem, como sintoma de cansaço, sintoma de estresse, sintoma de muita informação, sintoma de estar vivenciando situações estressantes ou que exigem muita atenção, sintoma também de déficit de atenção, enfim, sintoma de várias outras situações. Ele é muito confundível, então nem sempre se busca por ajuda, por uma avaliação logo no início da doença. Uma vez que vá ao médico e ele envie, ele peça uma avaliação neuropsicológica e neurológica, porque o mal de Alzheimer ele pode ser diagnosticado, ele pode ser já de início pela avaliação neuropsicológica ou neuropsiquiátrica. E daí é possível talvez retardar o progresso dele. Não tem cura, né? Não se conhece a cura, mas se conhece o retardar, o adiar da sua progressão. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Nos primeiros sinais, quando pode-se buscar esses profissionais, pode-se fazer uma avaliação e observar se é ou não, confirmar ou não essa doença neurológica, e daí fazer algumas intervenções, que são elas medicamentosas, e alguns exercícios mentais também, que eu também vou citar daqui a pouco. O olhar que a gente tenta, que eu estou querendo lançar, é para o cuidador. Conviver com uma pessoa com Alzheimer não é nada fácil, muito pelo contrário, né? Traz um desafio muito grande, muito estressante muitas vezes, ou na maioria das vezes, porque é uma questão com a progressão, a necessidade de repetir, de ouvir a mesma pergunta, a mesma observação, muitas vezes sequentemente, e respondê-la sequencialmente também da mesma forma. Algumas pessoas tentam mentir, já que respondeu uma vez, termina trocando a resposta. Tá, é uma estratégia, o cansaço tá ali, mas não é o recomendado. O recomendado é que, se perguntar quantas vezes for, que a resposta seja verdadeira quantas vezes for. Nunca mentir, nunca enganar e nunca trocar respostas. Esta é uma recomendação que nem sempre é possível. Esse é um dos primeiros cansaços que existe.
A outra coisa que acho muito importante é que o cuidador possa também se cuidar. E o que é isso, se cuidar? A gente vai começar da alimentação, que seja boa também, a gente vai passar aí pelo lazer, pelo prazer, por coisas que sejam prazerosas e saudáveis para o cuidador, banho, dormir, o sono é muito importante sempre, e às vezes é preciso revezar com alguma pessoa ou com alguém esse sono. Sair do ambiente também pode ser muito importante, é salutar, né? Passear um pouco, sair para propostas, objetivos curtos ou médios também é importante. É importante que se cuide, né? Porque algumas pessoas dizem, e faz sentido, que é quase enlouquecedor. Neste sentido também, muitas famílias costumam colocar o seu familiar com Alzheimer, com mal de Alzheimer, em asilos ou casa de repouso. E nesse contingente, agora está diminuindo, mas é muito também comum que curto, médio prazo se esqueça desse familiar nesses asilos, nessas casas de repouso. O que é muito delicado, né? Vamos colocar que o melhor ambiente para qualquer pessoa deve ser a sua casa, o seu ambiente familiar, o seu ambiente doméstico, nos braços carinhosos das suas famílias. E aí você pode me dizer, mas nem sempre é assim. E eu tenho que concordar. Nem sempre é assim. Muitas famílias abandonam o seu idoso, o seu familiar com Alzheimer dentro da própria casa. Então, providenciam contingências, né, de pessoas ou de funcionários, cuidadores, enfermeiras e tantos outros profissionais, e terminam saindo, se envolvendo mais com outras atividades, trabalho, lazer em família, mas que nem sempre é incluído esse parente com mal de Alzheimer. É uma situação extremamente delicada e difícil, muitas vezes muito difícil, tanto para o paciente com mal de Alzheimer, quanto para o familiar que tem essa proposta. Quando a família, inclusive, tem mais pessoas, às vezes um quer sair, o outro não quer sair para não deixar o diagnóstico, né, a pessoa com diagnóstico de mal de Alzheimer sozinho, mas aí termina interferindo também no ambiente familiar. Muito complicado, muito difícil, muito angustiante. O sentimento geralmente mais marcante é a culpa, e enquanto que o paciente mal de Alzheimer, ele vai perdendo a consciência também, ele com o caminhar, ele vai sendo menos dono de si mesmo, né? Desde o lembrar de alguma coisa até funções, atividades diárias, como tomar um banho, comer, dormir, enfim, ele vai perdendo mesmo, né? Durante as fases que o Alzheimer acontece. Algumas famílias também tentam ficar com o familiar em casa e dar a atenção devida. E também não é fácil. Mas às vezes o afeto, o amor, o desejo de ficar perto, de acompanhar essa pessoa é muito grande, e que bom que seja assim. Então o familiar deixa em casa e cuida. Cuida, dá atenção, dá o puxão de orelha, dá a medicação, dá o banho, dá o alimento, dá a vestimenta, sai para passear um pouco, volta, tenta levar em alguns lugares que hoje é muito possível, volta, enfim, está fazendo um exercício com essa pessoa e consigo mesmo.
Isso também é muito difícil, é muito trabalhoso, mas a gente tem que colocar um pouco tudo isso na conta do amor que divide com a disponibilidade, né? Com a possibilidade desse familiar que tem condição, que tem coração para isso, que tem disponibilidade emocional para isso e física também, porque o desgaste passa fortemente pelo emocional e pelo físico. Por isso, a importância de se cuidar, cuidador. Tem também as pessoas que preferem colocar em asilo e dar todo esse cuidado que estaria tendo em casa. Então coloca no asilo ou numa casa de repouso e vai visitar quase que diariamente, dá todo o suporte, desde o financeiro até vai levar ao médico, consultas, supervisão de medicamentos, supervisão de vestimenta, supervisão de alimentação, enfim, a única diferença é que não está no ambiente familiar. Este ponto é muito importante, por isso eu solicito, né, eu convido a reflexão. Este caso talvez não se caracteriza como abandono, mas sim como um novo recurso, um novo olhar para a situação. Da mesma forma, os asilos vêm mudando um pouco o nome e a informação que se tem é que estão mudando também o conceito. Daí vai uma questão, né? Não sei se é necessário mudar nome. Mudando o conceito já é tudo o que precisamos. Então, está se deixando de ser a casa de repouso ou o asilo onde o idoso ou o diagnóstico de Alzheimer é deixado e é abandonado para um lugar como o que um hospital dia, né? Onde, entretanto, não é hospital dia, é um local onde o familiar deixa lá o seu idoso com mal de Alzheimer e cuida de muito perto. Só não está dentro da casa dele, nem ele na casa do mal de Alzheimer, né? Uma outra questão também acho importante a gente refletir é que os sentimentos, eles pertencem a quem tem consciência, né? Aquele que deixa, que abandona e que vai cuidar da vida para outras coisas, muito possivelmente, e essa é a tendência mesmo, ele esconde de si mesmo sentimentos, todos os sentimentos que envolvem uma situação dessa. E que são eles, né? A tristeza, a frustração, muitos se sentem abandonados, né? Por perceberem que, devido à memória ir embora devagarzinho, e esse devagar é muito relativo, para algumas pessoas isso acontece em meses, para outras acontece em anos, se sentem mesmo deixados por esse ser que aparentemente está indo embora, né? E que o sentimento muito forte é de que a alma mesmo está indo embora, né? Porque a pessoa passa a não reconhecer mais nada com o progresso do mal de Alzheimer, nem mesmo quem cuida. E neste sentido, às vezes é importante distanciar um pouco o cuidador do mal de Alzheimer, assim como em todas as situações. O cuidador, em qualquer situação, é importante manter uma certa distância emocional, uma certa distância física, pelo menos de vez em quando, né? Distância emocional não significa não sentir. Significa perceber que sente e usar isso como instrumento, usar isso a favor da situação. Se a gente nega esse sentimento, se a gente faz de conta que está tudo bem, se a gente busca só pela razão para tratar disso, a emoção é negligenciada, a emoção é rejeitada, o sentimento é rejeitado e um dia, em algum momento, esse sentimento cobrará. Esse sentimento vai influenciar negativamente no relacionamento
com essa situação que é tão delicada e tão difícil. Então, outros sentimentos, como por exemplo a culpa, e vamos traduzir aqui culpa como responsabilidade, que culpa, responsabilidade são sinônimos. Nossa sociedade trouxe a culpa como alguma coisa feia, pecaminosa, mas não é. Ela significa responsabilidade. A gente pode dizer que a gente é culpado porque escolheu tomar um sorvete de limão e não de abacaxi. Isso é responsabilidade também. Pequena, leve, mas é. Existem outras situações mais fortes. Então, todos os sentimentos que estão presentes nessa situação do mal de Alzheimer precisam, importante que eles sejam acolhidos. Acolhidos é percebidos, atendidos na medida do possível, não rejeitados e nem negados. Então, tem coisas que a gente não consegue fazer na hora que a gente quer, mas a gente tenta programar um momento para fazê-lo, mas não deixar de fazer. Então, todo esse contingente de situações, todo esse contingente que eu estou descrevendo agora, eu acho extremamente importante que seja repensado pelo cuidador, pelo familiar do mal de Alzheimer, de outras doenças e situações também. Mas a gente está falando aqui do mal de Alzheimer em homenagem aos pacientes com esse diagnóstico e seus cuidadores. E para prevenção do mal de Alzheimer, a gente pode tentar várias coisas e elas funcionam. Então, desde palavras cruzadas, leituras, exercícios físicos, boa alimentação, pensar diferente, são muitas. E eu resumo tudo isso, que tem dado muito certo nos meus atendimentos, nas aulas que eu dou, e peço licença à nossa maravilhosa escritora Clarice Lispector para indicar o texto dela chamado Mude. Eu vou colocar na descrição do vídeo também. E acho que fazendo aquilo, o que o texto sugere, dentro das possibilidades de cada um, que ele sugere coisas pequenininhas e coisas grandes, dentro dessas possibilidades, é um grande exercício. É um grande exercício para se evitar ou se cuidar do mal de Alzheimer no seu início. Depois tudo fica mais difícil. E para aqueles que querem prevenir ou tentar essa prevenção, tentar adiar, porque existem estudos que dizem que todos teremos. O que acontece é que muitas vezes morre-se antes, então não dá tempo de ter. Então, se a gente puder adiar isso, enquanto não se encontra a cura, vamos tentar o tratamento. Outra situação legal, muito legal para quem está lá no início, é a dança de salão, o exercício físico, a hidroginástica, enfim. É muita coisa que se pode fazer. Nada está comprovado que vá evitar para todo sempre. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de que pode ser adiado. E se a gente pode adiar, quem sabe a gente adia para o nunca, Embora. Bom, eu na descrição do vídeo também coloco o nome de 3 filmes que acho que valem muito a pena. Um deles é simplesmente Alice. O outro é Meu Pai, um Estranho. E tem um outro que está na descrição e que agora eu não estou lembrando. Enfim, a gente está lá no YouTube, a gente está lá no nosso site, que é elainemiciano.wixsite.com/Caminhos da Psicologia, e no Instagram doutora Elaine Miciano. Por enquanto, obrigada por todas as sugestões, obrigada pela companhia. Solicito mesmo que a gente possa refletir em cima dessas propostas, dessas ideias que estão aí. E até a próxima vez. Tchau.